Olá pessoal, eu sou o Victor Pamplona. Eu sou o Pérez Carvalho. Eu sou a Ana Oliveira. Nosso convidado para falar sobre a ascensão das bets no Brasil. Primeiro eu gostaria de agradecer a Ana já por participar dessa primeira live que a gente está fazendo. O Café com Impacto ele sempre foi uma conversa presencial e a gente pensou que seria legal mudar para uma dinâmica mais virtual para acessar mais pessoas. Bom, falando um pouco sobre o tema, a gente tem aqui o Thales, que é bacharel em Direito, e a Ana, que é mestranda em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, para discutir um pouco sobre todos os impactos que, de modo geral, as bets causam na sociedade brasileira. Eu acho que quando a gente vai entrar nesse tema, primeiro a gente tem que ter em mente a diferença entre jogos de azar, apostas esportivas e a própria loteria, né? Aqui no Brasil, os jogos de azar eles são proibidos desde 1946, né? Eles são contravenções penais, que são infrações potencial vencido menor, enquanto apenas as loterias e as apostas esportivas de conta fixa são regulamentadas. Inicialmente, as apostas esportivas elas foram regulamentadas, autorizadas na verdade em 2018, em que o governo deu um prazo de 2 anos, sendo prorrogado por mais 2 anos, para de fato regulamentar o setor, mas acontece que passou esse prazo e o setor ele ficou no juízo. E só em 2023 que de fato eles foram regulamentados. Legal. Bom, a gente sabe que, de modo geral, esse mercado ele movimenta muito dinheiro no Brasil e ele cresceu de forma exponencial. Eu queria já comentar com a Ana que tem um público específico que ele atinge, né, Ana? Qual seria? Então, o público de apostas, ele tende a ser um público masculino, majoritariamente, e principalmente de classes mais baixas. Então, 80% praticamente dos apostadores são das classes C, D e E. Então, a gente está falando de um público muito específico e um público que em que a esperança de um aumento de renda é muito maior. Então, são pessoas que estão vulneráveis a isso. E é por isso que vai se tornando uma questão tão grave, porque a gente tem o aumento do número de bets, né, de empresas surgindo, ao mesmo tempo um aumento de publicidade, então a gente vê por todo canto, tanto em jogos de futebol quanto influenciador, e inclusive são as principais formas que as pessoas falam que elas acessam têm contato com as bets, né? Então elas passam a fazer parte do dia a dia dessas pessoas e surgem justamente como essa esperança de ter um aumento de renda, de ter uma melhora de vida. E aí quando a gente entra nessa falta de regulamentação, nessa quantidade de pessoas fazendo publicidade, divulgando. Destacar nessa live, que é a participação dos influenciadores nessa dinâmica como um todo, porque, enfim, a gente pode até se aprofundar, tentar entender um pouquinho do porquê que isso é um grande problema no Brasil, mas, enfim, acaba impactando outros países também, mas acho que de forma inegável e é um consenso o impacto que os influenciadores têm no Brasil e nessa dinâmica de aposta online, por compartilhar que é uma coisa normal, que é uma coisa que tem muito sucesso, que eu consigo, você consegue também. Mas eu não sei se essa é uma dinâmica que acontece para todo mundo. Certo. Bom, e a gente viu recentemente a CPI das bets. Eu acho que foi muito complicado para todo mundo entender o que é aquilo, quais eram tantos os impactos legais que aquilo poderia ter, então o que é uma CPI, tanto qual era o crime da Virgínia, qual era o problema que ela fazia e qual era a diferença principalmente com outros tipos de apostas que a gente tem. E aí, Ana, eu queria comentar um pouco com você, como que você viu essa atuação da CPI, como que você acha que o Estado está reagindo, ou ele vai reagir, em relação a esse problema que a gente já sabe que é um problema que abrange boa parte da população.
Então, é isso acho que você falou. Primeiro a gente precisa voltar um pouco a entender o que é uma CPI, para que ela funciona. Então, uma CPI ela é uma forma de investigação para que se possa desenvolver e pensar legislações, enfim. E aí foram convocados alguns influenciadores para que eles possam falar como que estava sendo, como que funcionava a regulamentação deles, qual que era o público, questionar, entender melhor. E aí chamou muita atenção, especialmente da Virgínia, que é uma pessoa que tem 53 milhões de seguidores no Instagram, então é uma pessoa muito influente, né? E aí, junto a esse ponto que você falou, como que a gente pensa essas pessoas? Porque a justificativa, em geral, é que se trata de uma simples publicidade. Sim. Então, estou fazendo o meu trabalho. Assim como uma marca me manda uma camiseta e eu vou vender a camiseta, a Beth funcionaria da mesma forma. Então, vou divulgar como se não tivesse impacto na vida das pessoas, como se não tivesse risco de vício. Então, e aí acaba que a justificativa fica muito centrada nisso, de que seria só uma forma de publicidade mesmo, que eu estou fazendo o meu trabalho, e como se esses influenciadores não tivessem um real impacto na vida das pessoas. Então, assim, eu entendo a CPI justamente para pensar esse tipo de movimentação. O Estado ele vai tendo que se readaptar de acordo com as novas questões que vão surgindo, né? E o influenciador, ele não pode... Já é uma profissão que não tem uma mesma forma de regulamentação, enfim. E aí, quando a gente fala desses casos ainda mais sensíveis, fica muito pior. Primeiro porque muitas vezes, como foi o caso da Deolane, envolve lavagem de dinheiro. Sim. Então, as bets tendem a ter essas questões de que pode ser uma forma de ganhar dinheiro de outras formas ali. Além disso, quando a gente vai olhar no caso da Virgínia, por exemplo, tinha a questão de que ela tinha que ela ganhava quando as pessoas que entravam pelo link dela... Sim, uma investigação da revista Piauí, né? As pessoas que entravam pelo link dela, se as pessoas perdessem, quem ganhava, a Virgínia ganhava uma parte disso. Então isso é muito perigoso. A CPI ela surge então para investigar isso, né? E é importante que realmente a gente consiga olhar e responsabilizar essas pessoas, porque não é uma publicidade qualquer. A gente está vendo o número, essas pessoas são pessoas específicas, é isso, né? Em classe baixa, que vê essas pessoas jogando ali. E como se ganhasse dinheiro. Apesar de, claro, né, quando a regulamentação fala que precisa sempre trazer, né? Eu falo, aposte com cuidado. Não é certeza. Como se isso fosse suficiente, né? Assim, a gente precisa olhar como uma questão de vício, que é o que muita gente vem reforçando. Precisa ser tratado, assim como foi o caso do cigarro. A gente vai olhar para isso e vai ver, igual aqueles vídeos que tinham falando, mas o que tem? Exatamente, o que tem fumar num espaço fechado, sabe? Se eu tô querendo me matar, o problema é meu. Não, exatamente. Não é assim. Então, a gente vai olhar para as testes daqui a um tempo e vai falar, nossa, olha que ridículo que era, como que a gente tratava isso. Porque, além disso, é uma questão de saúde pública também, né? A gente vê que os casos de ludopatia, eles têm aumentado, inclusive. Quando a gente pega os dados do INSS, de pessoas que precisaram entrar por INSS por conta de ludopatia, em 2022, acho que tinha uma pessoa só. E agora já tem 33 pessoas, ou seja, os casos vêm aumentando. Além disso, o Hospital das Clínicas em São Paulo, eles têm uma área especializada para tratar casos de ludopatia. E o que as psicólogas relatam é um aumento exponencial, especialmente na pandemia, que foi quando, né, as pessoas ficando em casa, eles foram aumentando, e agora, assim,
o hospital não dá conta de atender as pessoas que estão chegando por conta do vício. Vira uma despesa pública também. Uhum. E eu acho que todo esse background que você comentou, acho que estava na CPI também, mas os resultados da CPI foram um pouco frustrantes, né? Sim, a CPI, poucas vezes a CPI dá alguma coisa, né, no buraco, porque é uma investigação, mas não é um inquérito por si só. E pegando um pouco o que a Ana falou, a Lei 14.790 de 2023, que regulamentou as apostas esportivas de fato, uma das previsões dela é aplicar o CDC, né, nessa relação entre as casas de apostas e os apostadores. E o CDC É o Código de Defesa do Consumidor. Legal. E então se aplica tanto o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e algumas regulamentações do CONAR, que são a mesma regulamentação que cuida da questão das publicidades do cigarro, por exemplo. Legal. Porque é isso, né? É uma dinâmica que é muito parecida, ela envolve vício. E aqui no Brasil, as regulamentações em relação à publicidade do cigarro, né? Elas são muito eficientes, assim. Mas essa lei ela foi aprovada. Sim. Mas qual que é o limite dela em relação à questão que ainda é um problema e por que eu acho que a Ana comentou bastante sobre isso, por que não foi tão avançado? Qual foi o limite que o Estado encontrou? Então, assim, existem algumas barreiras quando a gente pensa no desenvolvimento do limite da atuação do Estado, no sentido de que a gente está falando de um mercado que movimentou bilhões de reais. Parece que 100 bilhões por ano. Isso, quando a gente olha, ele movimentou em 2023 de 60 a 100 bilhões e foi maior, teve um dia maior que o Santander, que o Açaí, que o Magazine Luiza. Então, assim, é um mercado gigantesco. Então, isso é inevitável, vai ter influência para a forma que o Estado vai atuar. Então, quando eles criaram em 2023, o que mudou foi para aumentar a arrecadação, para ter uma forma de controle, e é isso que eles vêm fazendo. Quando agora, em 2025, que veio essa nova forma de controle, pensando mais em limites e tudo mais, ainda são limites muito pequenos, assim. Então, alguns horários que são proibidos, não pode, durante um jogo de futebol, ter odd de aposta enquanto o jogo está rodando. Mas ainda são muito pequenos, né? São formas muito limitadas que a gente vê. Então, assim, dá aquela sensação de estar fazendo alguma coisa, mas parece que você não sente o resultado ainda, né? Porque ainda não é muito abrangente, são muito vagas ainda e pequenas. Então, assim, eu acho que ainda tem uma caminhada e ainda tem uma batalha muito grande para mostrar. A questão é que quantas pessoas mais vão precisar ficar endividadas, tirarem a própria vida, que a gente sabe que isso acontece. E assim, é uma questão de saúde, é uma questão financeira muito preocupante para essas pessoas, porque se a gente olha, a maioria das pessoas que jogam são pessoas que já estão endividadas. E conseguiram dívida até com outras fontes ilícitas para tentar sair. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Estado ainda tem uma caminhada longa para tratar disso, assim, né? Para conseguir regulamentar de uma forma que seja eficaz. A gente tem um lobby muito grande no Brasil. E eu acho que uma das coisas que a gente pode aprender com a experiência internacional é justamente a postura que países como Grécia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca tiveram com as apostas esportivas desde o início. Eles foram rápido para legalizar, mas eles foram rápido também para regulamentar. E
aqui no Brasil, né, nós ficamos em um limbo jurídico em questão de 4 anos. E se a postura do governo brasileiro tivesse sido tão permissiva, né, e omissiva, sim, a gente conseguiria mitigar alguns danos, né, com superendividamento, saúde mental e afins. Afinal, a gente está falando de um país que eu acho que tem 60%, 70% da população endividada. Então, é um mercado que, assim, a gente tem que entender, são 100 bilhões, são 60 bilhões, enfim, mas qual que é a perspectiva de tempo para essa movimentação? As pessoas não vão ter outras alternativas de crédito daqui a pouco. Então, vai ser uma dinâmica que é questão de 2, 3 anos para elas aquecer. Enquanto se a gente talvez pudesse tomar essas medidas que fossem mais eficazes e mais antecipadas, a gente poderia colocar uns limites para essa bet ou apostas e garantir que ela não fosse tão prejudicial para as pessoas, mas que ela pudesse existir como ela existia em forma de Mega Sena, em forma de outras apostas que... Então, o Thales falou, tem alguns casos que tem de regulamentações, né? A Bélgica e a Alemanha, eles têm teto de apostas, então as pessoas só podem apostar até X valor durante a semana, tem limite de horário, então a pessoa só pode ficar no aplicativo por 1 hora. Então, tem algumas formas que dá para serem criadas mesmo, para mitigar isso, né? Para que seja um problema encarado de uma outra forma e com o Estado mais presente. A Noruega tem de monopólio estatal, então também é uma outra forma de ser um controle. Então, assim, é importante a gente olhar para esses casos até como possibilidades em como o Estado pode agir e também para a gente cobrar o nosso Estado de que existem medidas que podem ser tomadas. Por que não estão sendo tomadas? Sabe? Por que isso precisa chegar num ponto tão grave pra gente olhar para essa questão? Ainda mais que a gente não tá falando de um país que tem as mesmas pessoas e a mesma realidade de um país norte. E essa não é a nossa realidade, a gente tá falando disso, de um país que tem alto nível de endividamento, um país muito desigual, então a gente precisa olhar com um cuidado ainda maior, na verdade, né, para isso. E olhando para esse olhar um pouco mais nacional da nossa realidade, um dos mecanismos que são discutidos é talvez um controle em relação ao Bolsa Família, os limites do que a pessoa pode fazer ou não com isso. Como que você vê esse tipo de idealização, de controle? Então, eu acho que a grande questão que quando surgiu o assunto relacionado ao Bolsa Família foi uma coisa que particularmente me preocupou muito. Eu estudo Bolsa Família há um tempo e o grande problema é que quando se trata, se são pessoas quaisquer gastando dinheiro com jogos de aposta, ficando endividadas, tudo bem. Mas se é beneficiário do Bolsa Família, é pobre que não sabe gastar dinheiro. Então, assim, precisa ter formas de regulamentação, é claro que precisa. A gente tem que ter, mas é um problema coletivo, não é um problema dos beneficiários do Bolsa Família. Primeiro que, quando foram bater os dados, tinha muito dado fraudado, de pegar o CPF do beneficiário e colocar ali. Segundo, que é isso, é a própria responsabilização mesmo, né? A culpabilização das pessoas, porque já tem esse estigma de que os beneficiários são pessoas que não sabem gastar o dinheiro. Isso já é uma questão que é enfrentada desde que o Bolsa Família existiu. E que precisou, assim, de anos, assim, quando a gente tem a primeira revisão do caso, né, tipo com 10 anos, a primeira avaliação, foi aí que conseguiu já mostrar que as pessoas gastavam o dinheiro do benefício com coisas que elas precisavam, né, comida, com gasto de escola, enfim. E aí, assim, quando isso estoura, o problema é justamente isso. Por que são essas pessoas que precisam ter a responsabilidade? Porque, primeiro, que a responsabilidade não é do Estado, de fazer um controle generalizado disso. Porque foi o que eu falei, é um problema coletivo, não é um problema só dos beneficiários.
E é claro que se a gente olha para o perfil dos beneficiários, são pessoas que estão... A gente acende um outro alerta, que é o valor do Bolsa Família é um valor condizente? Porque essas pessoas... Faz sentido? Porque se são pessoas que estão precisando de um aumento de renda, são pessoas que estão mais vulneráveis, é claro que a pessoa vai tender a ir para outras formas, de outros meios para tentar ter um aumento de renda. Então, assim, é preocupante quando a gente fala. Tiveram algumas propostas, né, em alguns estudos em que de fazer, igual nos Estados Unidos, eles recebem um cartão específico. Seria tipo um cartão, tipo uma limitação. A pessoa só pode gastar em determinados lugares, assim. Que seria uma forma de ter esse controle, né? Aqui no Brasil, a Advocacia Geral da União falou que a gente não tem mecanismos de fazer esse controle, especialmente porque a mesma conta do beneficiário, ela pode ser uma conta que usa para outras coisas, recebe outros dinheiros. Então, assim, não tem como ter esse controle que o dinheiro que veio do Bolsa Família é gasto em aposta. Então, a gente ainda não tem mecanismos de controle, mas, assim, eu acho que o principal é a gente justamente repensar isso enquanto não só um problema dos beneficiários, mas como um problema geral mesmo, como um problema que precisa ser enfrentado todo mundo, porque está sendo um problema coletivo mesmo. Sim. O que eu acho que vale a pena a gente evidenciar, e é algo que enquanto eu ia vocês eu pensei, a gente chega agora o caso de, enfim, a adultização na internet, e como isso o movimento que partiu a partir de um influenciador, o mesmo influenciador que já também tentou falar sobre bets, mas não teve essa movimentação legal e social em relação a isso. Então, é o mesmo influenciador, a mesma movimentação que agora em relação à legislação está sendo em forma de criação de novas leis, medidas cauteladas em relação a redes sociais como YouTube, Instagram, TikTok, mas quando foi em relação à BEST, teve barreira na regulamentação, teve barreira na rede social para evidenciar esse poder que se tem também das corporações de bets que já estão estabilizadas, dada essa demora que teve para a regulamentação. Sim. Eu queria pegar só algo que a Ana comentou, o que tem sido feito, retornando ao assunto do Bolsa Família, o que tem sido feito pelo governo para impedir o uso dos benefícios, né? Então, por enquanto, o STF e o Tribunal de Contas da União, eles já se manifestaram e eles exigiram que o governo tomasse medidas imediatas para impedir o uso de recursos assistenciais, né, em casas de apostas. Mas, por enquanto, não tem O como. Sim. Eles têm que fazer isso, mas como? Sim, o governo tem conversado tanto com as casas de aposta como com as instituições financeiras para impedir, né, o uso. Inclusive a lei de 2023, né, que regulamentou, ele impediu que os apostadores colocassem dinheiro na plataforma através de boletos bancários, por exemplo, e dinheiro físico. Que seria uma forma de fazer com que a população que não tem acesso justamente a formas mais sofisticadas de utilizar meios de pagamento pudessem evitar, enfim, serem expostas a essa aposta. O STF abre isso e pede de forma imediata, né? E aí a AGU, eles respondem falando essa questão e que não dá para fazer esse microgerenciamento dos gastos mesmo. Então, que não teria como fazer essa regulamentação, né? E além disso, logo depois, já o Wellington Dias, que é ministro, ele mostra que os dados não batem com o do sistema do Ministério, então que provavelmente tem esse risco de terem sido fraudados, né? Então, assim, tem essa preocupação, né? Mas o próprio Haddad ele vem falar que não dá para ter esse controle, porque isso parte
que você tira a liberdade do beneficiário, né, que vai contra a própria estrutura do programa, que seria do beneficiário gastar esse dinheiro de acordo com sua vontade. Eu acho que faz sentido. Legal. Bom, a gente passou por esse contexto, passou pelo que está sendo discutido agora, e inclusive trazendo um pouco de comparação internacional, eu queria entender tanto da perspectiva da característica econômica do povo brasileiro, quanto da perspectiva legal do que é possível que aconteça nos próximos anos, mas também o que seria ideal, porque eu acho que a gente também está nesse processo de criar essa discussão, para que seja uma discussão social mesmo, e talvez não fique só nos experts. Inclusive, acho que levando muito em comparação com essa discussão da legislação que rolou recentemente, talvez poderia trazer essa pauta da BES, eu acho que deve compartilhar com todo mundo. É uma discussão que a gente já faz tempo, já faz cerca de um ano, e continua sendo um tema que todo mundo fala. Então, eu acho que vai ser uma discussão por um bom tempo, e eu queria ouvir de vocês quais contribuições você acham que vão acontecer, mas também que seriam ideais de acontecerem daqui para frente. Eu acredito que o que tinha que ser feito já foi, e de forma tardia. Então, eu acredito que pegar com mais força o setor mesmo, né? Pegar algumas legislações estrangeiras como referências, né? O próprio Reino Unido, que impediu que artistas, celebridades, influenciadores fizessem publicidades de jogos de azar, casas de apostas, né? Para tanto proteger menores, o interesse público, e também outras também com limitação de horário, né? Como a Espanha, que permite a publicidade da 1 da manhã às 5 da manhã. Tá. Então acho que são algumas maneiras. São algumas maneiras aí de reforçar essa proteção. Acho que a gente ouviu também para entender os tempos que eles discutiram isso. Foi recentemente também, ou eles já discutiram isso já faz um tempo? Você diz A Europa, os outros países. faz mais tempo. Questão de... Porque quando a gente criou a lei de 2018, né, para autorizar as apostas aqui, eles já estavam bem na frente. Acho que eu não sei, eu não tenho muita certeza sobre a origem dessas empresas, mas geralmente elas são empresas estrangeiras, não são? São empresas estrangeiras, mas a lei de 2023, ela incluiu uma exigência que todas as empresas que fossem operar aqui no Brasil devem ter sede aqui. Então, para você ter uma noção, nós tínhamos facilmente mais de 200 casas de apostas atuando aqui, quando o governo exigiu que todas regulamentadas, apenas 113 se regularizaram, né? Legal. Eu, inclusive, acho que a questão da adultização, ela conversa, inclusive, com a questão das bets, não só por conta do movimento, que eu acho importante, de se ter essa pressão mesmo, para que isso ocorra, quanto pelas próprias denúncias que tiveram em relação dos influencers mirins, né, fazendo publicidades de casas de aposta. Então, eu acho que são movimentos que estão os dois ligados a muito essa questão das redes sociais, que exige pensar novas formas de regulamentação. Eu acho que é isso, para que haja um movimento, é preciso que se tenha, que faça o que a gente está fazendo aqui, de estar tendo essas conversas, de estar espalhando essas informações, para que se possa ir aumentando a pressão e aí serem repensadas alguns pontos, né, em relação a isso. Porque acho que, enfim, se a gente ficar só dependendo das coisas acontecerem naturalmente, não é assim que funciona, né? Então, acho que o caso da adultização é um caso legal pra gente ver, assim, que foi, enfim, um caso que ele já vinha sendo investigado e aí coincidiu também, né? Mas que, assim, tomou muita voz, de fato.
Muito rápido. Muito rápido. Então, assim, hoje a gente vê nos jornais e tudo mais, e que deu certo. Então, é um caso para tomar como um exemplo, assim, né, positivo dessa pressão mesmo, da importância de se colocar os assuntos em pauta e trazer esse debate para que se tenha alguma movimentação. Legal. Sim, e eu acho, pensando um pouco nas consequências, né, que já geram hoje em dia, nós podemos ver isso no nosso judiciário, que nós temos atualmente, desde 2023, foram registrados mais de 6 mil processos envolvendo publicidade de jogos de azar, isso são dados do CNJ. Então, assim, entra aquela questão que eu tinha comentado antes da responsabilidade civil dos influenciadores, porque embora o Código de Defesa do Consumidor não faça nenhuma menção específica, né, sobre a atividade deles, nós temos um artigo que fala que todos que são expostos à publicidade são considerados consumidores. Então, os influenciadores, eles exercem, né, papel de fornecedores, nesse caso. Interessante. E daí entra outras questões, né, mais complexas também, né, como publicidade enganosa. Nós temos muitos influenciadores que eles utilizam vídeos demos, né, de demonstrações de aposta, e exatamente. E isso acaba influenciando diretamente, né, na pessoa que vai lá jogar. Isso é uma boa contribuição, porque, enfim, a gente está buscando discutir soluções, a gente está buscando entender um pouco mais sobre o tema, e é importante a gente entender quem são os agentes, né? Grandes empresas que atuam como lobby no governo, em instituições do Congresso, outros agentes internacionais, mas a gente também tem que falar dos influenciadores. Então, entender que por mais que seja uma dinâmica diferente, por mais eles usam a imagem deles, enfim, o carisma, ainda assim é uma dinâmica que tem e a gente tem que responsabilizar quando isso interfere em problemas que vão causar mais gastos para o setor público através de saúde e coisa do tipo, ou gastos do Ministério da Fazenda, mas também responsabilizações sociais e jurídicas. Né? Sim. Eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui é um resumo de todas as pautas e agentes que estão envolvidos nesse caso e que eu acho que foi importante compartilhar. Sim. Eu queria, falando em influenciador, só deixar uma dica, assim, quando eu estava tendo a CPI das bets, um podcast que é um chamado Wanda, chamou duas psicólogas para conversar sobre ludopatia, como tratar em casos de pessoas, caso alguém conheça alguma pessoa que está passando por isso, como enfrentar, e elas trazem um pouco dessa realidade do dia a dia. Então foi bem legal, assim, foi um momento que foi muito bom, porque foi um piloto estar em alta e trazer essa visualização, e também é uma forma de ajuda, assim, quando a gente não sabe como tratar, a gente vai vendo cada vez mais pessoas próximas, muitas vezes, que entram nisso e que acabam se endividando. Então, é muito legal para compartilhar, para as pessoas verem e entenderem como ajudar quem está passando por esse momento. Perfeito, a gente vai indicar também. Acho que esse podcast que a gente está iniciando, ele tem esse objetivo máximo, como organização da sociedade civil, de auxiliar tanto na perspectiva em relação a esse tema, na perspectiva da psicologia, na perspectiva econômica e na perspectiva do direito, inclusive um pouco de vocês aqui, mas também convidar quem possa estar ouvindo e assistindo que continue tentando entender mais sobre o tema para entender pessoalmente, mas também para contribuir para outras pessoas que, de novo, possam estar passando por isso, tanto da questão do endividamento, tanto da questão do vício, e que possam, de alguma forma, enquanto as políticas não são feitas, entender que isso não é uma alternativa nem financeira, nem psicológica. Sim. Bom, muito obrigado pela participação do Thales e da Ana. Eu acho que esse papo foi rico demais. Muito obrigado, Obrigada, gente, pela atenção. E isso aí. Obrigada pelo convite, adorei. E aí? Obrigado, gente.